Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Ouça e estude a Bíblia de forma audiovisual e entenda o texto no seu contexto na ordem dos acontecimentos. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67 até o versículo 80. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abrão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Explicação de Lucas 1067 a 80, 67 a 71. Zacarias louva a Deus pela salvação prometida. Cheio do Espírito Santo, Zacarias profetiza e louva a Deus porque ele visitou e redimiu seu povo. A expressão levantou uma salvação poderosa refere-se ao Messias prometido da descendência de Davi. Tema teológico: Jesus é o Salvador prometido no Antigo Testamento. Aplicação prática: Deus sempre cumpre suas promessas no tempo certo. 72 a 75. O cumprimento da aliança divina. Zacarias declara que Deus está cumprindo a aliança feita com Abraão. O objetivo da salvação é que o povo viva em santidade, justiça e comunhão com Deus. Tema teológico: a salvação transforma a vida do homem diante de Deus. Aplicação prática: o cristão foi chamado para servir a Deus com fidelidade e santidade. 76 a 77. A missão de João Batista. João seria o profeta do Altíssimo, enviado para preparar o caminho do Messias, conduzindo o povo ao arrependimento e ao perdão dos pecados. Tema teológico: Deus prepara os corações antes da manifestação de sua obra. Aplicação prática: o arrependimento continua sendo essencial para experimentar a graça de Deus. 78 a 79. Cristo, a luz do mundo. Jesus é apresentado como o sol nascente das alturas, a luz que ilumina os que vivem em trevas e conduz ao caminho da paz. Tema teológico: Cristo é a luz e a esperança para a humanidade perdida. Aplicação prática: somente Jesus pode tirar o homem da escuridão espiritual e dar verdadeira paz. 80. O crescimento de João. João Batista cresce e é preparado no deserto até o início de seu ministério público. Tema teológico: Deus prepara seus servos antes de usá-los. Aplicação prática: tempos de preparação e silêncio também fazem parte do agir de Deus. Resumo geral: Lucas 1, 67 e 80 mostra o louvor profético de Zacarias, o cumprimento das promessas messiânicas, a missão de João Batista, Jesus como luz e salvação para o mundo. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus.
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. A justiça de José é uma questão muito importante do texto de Mateus 1, 18, 19. À primeira vista, pode parecer contraditório chamar José de justo justamente quando ele decide deixar Maria. Porém, no contexto judaico da época, a atitude de José revela equilíbrio entre justiça, misericórdia e amor. O contexto do noivado judaico. Na cultura judaica, o desposório, noivado, era muito mais sério do que hoje. O casal já era considerado legalmente unido, embora ainda não morasse junto, nem tivesse relações conjugais. Por isso Mateus chama José de seu esposo. Romper esse compromisso exigia divórcio formal. O problema diante de José. José sabia apenas uma coisa: Maria estava grávida. E o texto mostra que isso aconteceu antes de se ajuntarem. Até aquele momento, aparentemente Maria ainda não havia conseguido convencer José sobre a origem milagrosa da gravidez. Ou Mateus simplesmente não relata essa conversa. Do ponto de vista humano, José tinha razões para concluir que houve infidelidade. Onde está então a justiça de José? A justiça de José aparece em dois aspectos. 1. Ele leva a lei a sério. Segundo a lei judaica, uma aparente infidelidade durante o desposório era algo gravíssimo. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23, até o versículo 24. Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. José não ignora o problema moral. Sua justiça mostra que ele era um homem íntegro e obediente a Deus. 2. Ele escolhe misericórdia em vez de exposição pública. O texto diz: não a queria infamar. Aqui está o ponto principal. José poderia denunciá-la publicamente, expô-la à vergonha social, destruir sua reputação, mas decide agir secretamente. Isso mostra que sua justiça não era fria ou cruel, era acompanhada de compaixão. Na mentalidade bíblica, justiça verdadeira não significa apenas aplicar regras rigidamente, mas agir com temor de Deus e misericórdia. José não queria punir Maria. Queria protegê-la mesmo acreditando ter sido traído. O silêncio de José também revela caráter. José não reage com violência, com escândalo, com vingança, com humilhação pública. Ele sofre em silêncio e tenta resolver a situação da maneira menos dolorosa possível. Depois, quando o anjo lhe revela a verdade, José imediatamente obedece a Deus e recebe Maria. O grande tema da passagem. Mateus apresenta José como exemplo de homem justo porque ele une obediência à lei, misericórdia, humildade, disposição para obedecer à revelação divina. Essa mesma combinação aparece depois no próprio ministério de Jesus. Verdade sem crueldade e misericórdia sem desprezo pela santidade. Aplicação prática. A passagem ensina que a verdadeira justiça bíblica não é legalismo duro nem permissividade, mas um coração que busca agir corretamente diante de Deus sem destruir as pessoas. Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha.